Bem-vindos, viajantes da noite. Eu sou Artêmio Salazar, o maquinista desta locomotiva do medo. Hoje, nossa viagem atravessa os trilhos do desconhecido. Então, peguem um café, ajustem os fones e estejam prontos para o relato que está por vir. Queimaram tantas inocentes, mas quando capturaram uma verdadeira bruxa, desejaram nunca tê-lo feito. Meu trabalho dentro do Vaticano me permitiu acessar documentos que jamais deveriam ver a luz do dia. Registros antigos, testemunhos escritos com mãos trêmulas. Detalhes sobre rituais e condenações que contradizem completamente a imagem de santidade que a Igreja tentou preservar por séculos. Esses textos contam a verdadeira história da Santa Inquisição. Uma história que não é de fé nem de justiça, mas de terror e abuso. A caça às bruxas nunca foi realmente sobre bruxaria. Foi uma guerra contra as mulheres. O diabo não estava nelas, mas sim nos inquisidores que as perseguiam. Por séculos, milhares foram acusadas de praticar magia negra sem uma única prova real. Não importava se eram devotas, se frequentavam a missa, ou se haviam passado a vida servindo a Deus. Se um padre as desejasse, ou se algum nobre cobiçasse suas terras, um simples rumor bastava para que terminassem na fogueira. Entre todos os lugares onde a Inquisição realizou sua obra sangrenta, houve um do qual quase não se fala: o Exorcibúgio. O Exorcibúgio era um calabouço construído nas profundezas de um mosteiro em Roma. Seu nome significa calabouço de exorcismos. E ali, a Igreja realizou os atos mais perversos disfarçados de rituais sagrados. Era um lugar onde a misericórdia de Deus nunca chegava. Lá, os inquisidores purificavam as mulheres acusadas de bruxaria. Não com orações, mas com tortura, abuso e fogo. Os documentos que li descrevem o sofrimento em detalhes. Diziam que o demônio devia ser extraído do corpo das acusadas. E para isso, elas eram submetidas ao pior que a mente humana podia imaginar. Algumas eram despidas e açoitadas até confessarem. Outras eram mergulhadas em água benta fervente ou penduradas pelos pulsos até que seus ossos estalassem. E muitas, muitíssimas, foram violentadas em nome da fé. A história que estou prestes a contar não é sobre uma dessas mulheres inocentes. É sobre a única que não foi vítima. A única que fez os inquisidores sentirem verdadeiro terror. Seu nome era Malena de Angelis. Malena vivia nas florestas de Milão. Diziam que ela conhecia os segredos da natureza, que preparava remédios com ervas e curava doenças que nem os médicos da nobreza conseguiam tratar. O povo a respeitava, mas com certo receio. A Igreja, por outro lado, a via com desconfiança. Mas durante anos não fizeram nada contra ela. Não tinham provas. Até que o padre Stefano a desejou. Stefano era um sacerdote influente na região. Um homem que pregava sobre pureza e virtude, mas que, em privado, era um predador. Malena não foi a primeira mulher que ele tentou tomar à força, mas foi a primeira a rejeitá-lo de uma maneira que ele nunca esqueceria. Dizem que, certa noite, Stefano foi até a cabana de Malena sob o pretexto de pedir-lhe um remédio para a febre. Mas quando ela lhe entregou o frasco, o padre tentou agarrá-la. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquele momento. O que se conta é que Stefano saiu correndo da cabana como se tivesse visto o próprio diabo. Seu rosto estava arranhado e suas roupas cheiravam a cinzas. No dia seguinte, Stefano acusou Malena de bruxaria. Declarou perante a Igreja que havia sentido a presença do maligno em sua cabana, que vira sombras se movendo nas paredes e que a jovem invocara fogo sem tocar em lenha alguma. Seu testemunho foi suficiente. A ordem de captura veio imediatamente. Um grupo de soldados da Inquisição partiu para a floresta ao anoitecer. Levavam cruzes, tochas e correntes. Esperavam encontrar uma mulher aterrorizada, suplicando por sua vida. Mas quando derrubaram a porta de sua cabana, Malena simplesmente os olhou em silêncio. Um dos guardas, desconcertado, perguntou: "Você não vai se defender?" Malena esboçou um leve sorriso. "Não preciso fazê-lo", respondeu. Os soldados a amarraram e a arrastaram para a vila, onde foi exibida como bruxa diante da multidão. Mas o estranho era que Malena nunca gritou, nunca chorou, nunca resistiu. Quando foi colocada em uma carroça com destino a Roma, começou a parte mais inquietante da história. Durante a viagem,
Os inquisidores que a escoltavam começaram a ter pesadelos. Todos sonhavam a mesma coisa. Uma mulher de cabelos ruivos os observava da escuridão, sussurrando palavras em um idioma desconhecido. Alguns acordavam com uma dor indescritível no peito, como se algo invisível os estivesse esmagando. Na segunda noite, um dos guardas desapareceu. Quando os outros o procuraram, encontraram seu corpo na floresta, a poucos metros do acampamento. Sua boca estava completamente cheia de terra, como se alguém o tivesse forçado a engolir até sufocar. O inquisidor encarregado tentou acalmar os homens. Disse que era obra do diabo, que Satanás tentava proteger sua serva. Mas quando olharam para Malena, ela ainda estava lá, com as mãos atadas, sem ter deixado a carroça em momento algum, e ainda assim, sorria. O resto da viagem foi um inferno. Alguém ou algo estava com eles na escuridão. Ouviam sussurros no vento, passos ao redor do acampamento, risadas inexplicáveis. Um soldado foi encontrado morto antes de chegarem a Roma. E quando finalmente chegaram às portas do mosteiro, os homens que a escoltavam mal conseguiam se manter de pé. Não haviam dormido uma única noite desde sua captura. Malena, em contrapartida, não parecia afetada. Foi levada imediatamente ao exorcibúgio, o calabouço de exorcismos, um lugar do qual nenhuma mulher jamais saíra viva. Dentro da cela de pedra fria, Malena foi acorrentada ao chão. Os inquisidores estavam prontos para quebrá-la, mas ela não se debatia, não suplicava, apenas os observava. E então, um a um, os inquisidores começaram a morrer, de maneiras que nenhum deles poderia imaginar, de maneiras que nenhum deles jamais esqueceria. E na parede ensanguentada da cela, apenas uma mensagem permaneceu: nos veremos no inferno. Sigam nosso perfil e ativem o sino para sempre estarem por dentro de histórias intrigantes.